Olá meu amigo, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Carlos, apostador profissional, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 palpites de futebol para os jogos de domingo. Serão 4 palpites pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Se você quiser saber meus palpites, a minha opinião desses jogos, e acompanhe esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Vamos para os palpites de hoje. Me acompanhe no vídeo, vem comigo. O nosso primeiro palpite vai ser a Chapecoense contra o São Paulo. Mas antes, deixa eu mostrar o resultado de sexta-feira. Sexta-feira nós acertamos tudo. Os 4 palpites que eu postei aqui no YouTube, todos bateram. O Atlético Bilbao teve menos de 3 gols. Cagliari contra o Venezia bateu ambas marcas. O Linz ganhou e o Colônia lá da Alemanha ganhou. Acertamos todos os palpites na sexta-feira. E os palpites que eu postei para sábado ainda vai rolar, né? Esse vídeo eu tô gravando um pouco antes. Voltando aqui, o jogo vai ser a Chapecoense contra o São Paulo. Jogo na casa da Chape. O São Paulo está em 13º, né? Em 22 jogos fez 27 pontos, são 6 vitórias e 7 derrotas, com 9 empates. E a equipe da Chapecoense na última posição, né? Em 22 jogos só venceu 1, tem 10 pontos, são 7 empates e 14 derrotas. A equipe da Chapecoense no último jogo perdeu para o Ceará fora de casa por 1-0 e dos últimos 5 jogos só venceu 1, são 3 derrotas e 1 empate. E a equipe do São Paulo nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. No confronto direto as equipes se enfrentaram esse ano, né, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o jogo acabou 1-1. A equipe da Chape nos últimos 5 jogos dentro de casa não venceu nenhum, tem 1 empate, 4 derrotas, tomou gol em todos os jogos. E a equipe do São Paulo fora de casa, os últimos 5 jogos só venceu 1. O meu palpite para esse jogo vai ser a favor do São Paulo. A equipe da Chapecoense não vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Em 22 jogos até aqui só venceu 1. Os últimos 8 jogos da Chapecoense dentro de casa tomou gols em todos os jogos. E a equipe do São Paulo, dos últimos 10 jogos fora de casa, em 9 ocasiões marcou gol. Eu acredito que o São Paulo, mesmo jogando fora de casa, deve conseguir somar os 3 pontos diante da Chapecoense. O meu palpite é que São Paulo deve vencer essa partida. São Paulo para vencer. O nosso segundo palpite vai ser o Flamengo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo está aqui na 4ª posição, né? Em 19 jogos tem 35 pontos, são 11 vitórias, 6 derrotas e apenas 2 empates. Já a equipe do Atlético Paranaense está aqui na 9ª posição, tem 30 pontos em 21 jogos, são 9 vitórias, 9 derrotas e 3 empates. A equipe do Flamengo, no último jogo, ganhou do Barcelona fora de casa por 2-0. Esse jogo aqui foi válido pela semifinal da Copa Libertadores. O Flamengo vai fazer a final da Copa Libertadores contra a equipe do Palmeiras. Uma excelente vitória aqui do Flamengo fora de casa. E dos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. E a equipe do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos foram 5 vitórias. E o último jogo, a equipe do Atlético Paranaense ganhou do Peñarol dentro de casa por 2-0. Esse jogo aqui, de 2-0 contra a equipe do Peñarol, foi pela Copa Sul-Americana, semifinal. O Atlético Paranaense classificou para a final da Copa Sul-Americana e vai enfrentar a equipe do Bragantino. A equipe do Flamengo nos últimos 5 jogos dentro de casa foram 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Atlético Paranaense fora de casa, dos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias. O meu palpite para esse jogo vai ser a favor da equipe do Flamengo. O Flamengo vem fazendo bons jogos, está na captura do Atlético Mineiro para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem uma equipe bem mais qualificada do que a equipe do Atlético Paranaense. Além disso, o Flamengo precisa vencer essa partida para se aproximar do Atlético Mineiro para continuar lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. O meu palpite para esse jogo é que o Flamengo deve vencer essa partida. Flamengo para vencer. O terceiro palpite vai ser o Palmeiras contra o Juventude. A equipe do Palmeiras está na 2ª posição, né? O vice-líder do Campeonato Brasileiro. Em 21 jogos até aqui tem 38 pontos, foram 12 vitórias, 7 derrotas e apenas 2 empates. Já a equipe do Juventude está em 14º, em 22 jogos até aqui fez 26 pontos, tem 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. A equipe do Palmeiras, no último jogo, empatou fora de casa contra o Atlético Mineiro, né, pela Copa Libertadores, semifinal, né, vai enfrentar o Flamengo na final da Copa Libertadores. Os últimos 5 jogos do Palmeiras foram 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Juventude, no último jogo, veio de uma excelente vitória contra a equipe do Santos dentro de casa por 3-0. E dos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E no confronto direto, o último jogo que se enfrentaram esse ano, né, pelo primeiro turno, o Palmeiras venceu fora de casa por 3-0 a equipe do Juventude. Já dentro de casa, a equipe do Palmeiras, os últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate dentro de casa. E a equipe do Juventude fora de casa, os últimos 5 jogos, tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Juventude, nos últimos 5 jogos, tomou gols em todos os jogos. Os últimos 8 jogos fora de casa, tomou gols em todos os jogos.
E a equipe do Palmeiras, os últimos 10 jogos dentro de casa, em 8 ocasiões, marcou gols. Para esse jogo, meu palpite vai ser a favor da equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras tem um elenco muito mais qualificado do que a equipe do Juventude. Joga dentro de sua casa, vem de um bom jogo diante do Atlético Mineiro, está motivado, está confiante. O meu palpite para esse jogo é que o Palmeiras deve vencer essa partida. Palmeiras para vencer. O quarto palpite vai ser o Grêmio contra o Sport. A equipe do Grêmio está aqui na zona de rebaixamento, justamente com o Sport. O Grêmio tem 22 pontos e a equipe do Sport tem 17. A equipe do Grêmio já venceu 6 partidas, a equipe do Sport venceu apenas 3. O Sport tem 8 empates e 11 derrotas. A equipe do Grêmio tem 4 empates e 10 derrotas. A equipe do Sport tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Até aqui, 22 jogos, só marcou 8 gols. A equipe do Grêmio, no último jogo, vem de uma derrota fora de casa para o Atlético Paranaense por 4-2. Nos últimos 5 jogos só venceu 2 e perdeu 3. E a equipe do Sport, nos últimos 5 jogos, não venceu nenhum. Tem 3 derrotas e 2 empates. No confronto direto pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Sport venceu por 1-0 a equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio, dentro de casa, no último jogo venceu o Ceará por 2-0 e dos últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Sport fora de casa, nos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Você viu aqui que dos últimos 5 jogos do Grêmio, só um teve mais de 3 gols. Em 4 ocasiões, teve menos de 3 gols na partida. E a equipe do Sport, a mesma situação. Sport, em 4 ocasiões, teve menos de 3 gols na partida. E o primeiro jogo aqui no confronto direto só teve 1 gol, né? Eu acredito que esse jogo não deve acontecer muitos gols. O meu palpite para essa partida é que haja menos de 3 gols, under 2.5. Grêmio contra o Sport de Recife, que haja menos de 3 gols na partida, under 2.5. Fechou, meu amigo? Esses foram meus palpites para os jogos de domingo, dia 3 de outubro. Foram 4 palpites pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um forte abraço.